Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e também nas plataformas de podcast da Apple. Eu vou fazer minha audiodescrição. O meu nome é Douglas e eu sou um homem branco com 1,76 de altura e hoje eu estou usando uma camiseta cinza escura com gola V, uma gola V não muito cavada e um boné que é preto atrás e cinza na frente. E a câmera pega do meu peito para cima, tá, gente? Porque eu faço o vídeo gravado. E atrás de mim tem uma projeção de uma estante de livros marrom clarinho, tipo bege, sabe? Com vários livros. Então, para você ter uma ideia aí de como que é a imagem que aparece. E eu faço a audiodescrição, gente, para incluir pessoas que não conseguem ver, porque assim elas então têm uma ideia de quem elas estão ouvindo, tá bom? Bom, hoje é sábado, dia 13 de dezembro de 2025. Eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e esse canal com pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos de imigrante, imigração, viagens para o exterior, porque a gente tem aqui, inclusive, além do Web Relatos, a gente tem o Web News, que acontece todo domingo, e é onde eu falo ali sobre as notícias da semana que passou, relacionadas a esse assunto. Então o canal realmente é muito interessante, tem muita informação que eu passo aqui para vocês. E pedir também para você me seguir nas redes sociais, seguir as redes do canal também. As redes do canal aparecem aqui, @imigranteweb, e apareceram na tela e depois aparece aqui de novo para vocês. Mas em resumo, seria as minhas redes sociais. No Instagram seria douglas.ca e no TikTok é douglas.ca também, porém no lugar do O é o 0, tá bom? Gente, hoje eu vou contar para vocês uma história real que começou em maio de 2007 na Califórnia e só terminou 3 meses depois, após mobilização nacional da imprensa e de organizações de direitos civis. Eu vou contar a história do Peter, ou Pedro, né, Guzman, que é um cidadão americano nascido nos Estados Unidos, que foi deportado por engano para o México pelo próprio governo dos Estados Unidos. E essa história é uma história documentada por vários jornais, tá, gente? Como o Los Angeles Times, a Reuters, o Orange County Register e também pela ACLU, ou ACLU, que é a União Americana pelas Liberdades Civis, tá bom? Bom, Peter Guzman nasceu em Los Angeles, na Califórnia, e sempre foi cidadão americano, porque ele nasceu nos Estados Unidos, então cidadão estadunidense. Ele viveu toda a sua vida nos Estados Unidos, só que ele tinha deficiência intelectual leve, que dificultava assim para ele a leitura, a compreensão de documentos legais e até mesmo se defender, né, em ambientes formais, como tribunais, delegacias, etc. E ainda assim, ele vivia com a família, ele tinha endereço fixo e fazia trabalhos informais. Até 2007, nada indicava que a sua cidadania seria questionada, tá, gente? Até 2007, né? Porque em maio de 2007, o Peter Guzman é preso em Los Angeles por um delito pequeno, não violento. Ele cumpriu a pena, né, normalmente, fez tudo certo, mas antes dele ser liberado, apareceram um pessoal lá, né? Apareceu uma galera lá que foram agentes do ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement. E foram lá na prisão onde que ele estava. E aí, eles fizeram o que? Eles analisaram, chegaram nele, né? Analisaram o sobrenome dele, Guzman. É Guzman, Guzman. Aí olharam para a aparência física dele, e aí pronto. Baseado nisso, eles decidiram que ele era mexicano. E ele, o Peter, né, ele afirma, ele falou repetidamente: eu nasci em Los Angeles, eu sou estadunidense, como eles falam lá, eu sou americano. E essa afirmação aí do Pedro, do Peter, foi completamente ignorada e não foi investigada. Lembram umas histórias que a gente está ouvindo por aí, né? Os agentes do ICE, então, pegaram os documentos e apresentaram para ele, colocaram na frente dele. Só que assim, ele tem aquela questão intelectual, né? Então ele nem sabe ler, nem sabia ler documentos, textos jurídicos, nem nada. Aí ele perguntou o que ele está assinando. Segundo os relatos de testemunhas, né? Eles disseram que viram os agentes responderem pro Peter que eram papéis para resolver a situação. Aí ele acreditou que estava assinando a própria liberação, né? Mas na verdade, gente, ele assinou uma ordem de deportação voluntária. Ou seja, ele não entendeu nada do conteúdo do documento. Até porque os agentes disseram que ele estava assinando
uma coisa para resolver a situação. Só que isso viola os princípios básicos do devido processo legal, né? Especialmente considerando que ele tem, né, uma deficiência cognitiva. Sem advogado, sem explicação adequada, sem verificação da cidadania, né? Um erro grave, um erro ilegal, um erro que jamais deveria ter acontecido. Tipo, óbvio que não. Pois então, poucos dias depois, ainda em maio de 2007, o Pedro, né, o Peter, às vezes eu vou falar Peter, às vezes eu vou falar Pedro, tá, gente? Foi levado algemado até a fronteira e deportado para Tijuana, no México. Ele cruzou a fronteira sem documentos, sem dinheiro e sem qualquer apoio do consulado. Nada, ajuda de lado nenhum. Ele nem nunca havia morado no México, gente. Ele nem falava espanhol direito, apesar da família ser latina, era muito limitado o espanhol dele. E ele não conhecia ninguém no país, ele não tinha contato com ninguém. Aí, entre junho e julho de 2007, ele viveu nas ruas de Tijuana. Segundo a reportagem publicada em 8 de agosto de 2007 pelo Orange County Register, ele comeu restos de comida retirados do lixo, ele tomou banho em rios, ele dormiu nas ruas e não teve acesso a nenhum tipo de atendimento médico ou suporte de profissional de saúde. Durante esse período, a família dele na Califórnia ficou desesperada, né? Eles ficaram apavorados. Tem até umas imagens aparecendo para vocês, no caso aqui do conteúdo em vídeo, que é realmente da família indo para vários lugares, mostrando a foto, procurando e tal. Eles procuraram delegacias, hospitais, centros de imigração, e a resposta de todos eles era sempre: ah, não, não tem nada, não tem nenhum registro, não, aqui não tá, não temos informação e tal. Aí, em 1 de junho de 2007, a ACLU publicou um comunicado oficial informando que um cidadão americano havia sido deportado por engano e estava desaparecido no México. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos não quis começar nenhuma busca formal, investigar nada, nem nada disso, fazer nada. E aí, no início de agosto de 2007, jornalistas e ativistas localizaram o Peter Guzman em Tijuana. E aí, em 7 de agosto de 2007, a ACLU confirmou oficialmente que o Peter era cidadão estadunidense e ele foi deportado ilegalmente. Aí no dia 8 de agosto de 2007, o Los Angeles Times e o Orange County Register publicaram reportagens que detalharam o estado físico e mental após quase 3 meses que ele estava desaparecido, né, gente? Ele estava debilitado, ele estava muito confuso e estava em choque, sem entender nada. Aí, após a confirmação pública do erro, o governo dos Estados Unidos então autorizou o retorno do Peter para a Califórnia, ainda ali no mês de agosto de 2007. Aí ele retorna fisicamente vivo, mas aí ele não voltou inteiro, né, gente? Volta faltando pedaço, porque ele volta mais traumatizado, porque a gente imagina que uma pessoa com certas deficiências já tem vários tipos de traumas, de bullying, de escola, de tudo isso. Aí, para piorar mais a situação, ele passou por isso. Aí então ele volta traumatizado, abalado, totalmente, né? Claro, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, e desconfiado de tudo, né? Principalmente das autoridades que estão lá, supostamente, para nos proteger e nos servir, né? A ACLU iniciou processos legais contra o governo federal, onde eles alegaram o quê? Deportação ilegal de cidadão, check, né? Vou fazer a lista aqui, check, aconteceu. Violação do devido processo legal, check, também aconteceu. Discriminação racial também, porque eles determinaram que ele era mexicano porque olharam para ele e viram o sobrenome. E negligência com uma pessoa com deficiência, né, como uma pessoa PCD. Então o caso acabou virando um símbolo de um problema muito maior, né, que são cidadãos estadunidenses sendo presos, detidos e até deportados por falhas no sistema de imigração. E aí eu falo, né, quando eu estava estudando aqui, eu pensei, corta agora, né, para 2025 a gente vendo o que está rolando lá pelos Estados Unidos, né, gente, porque está acontecendo isso. Vão vir aqui várias histórias, inclusive depois, até que aconteceram nesse ano de 2025, tá? De pessoas que são cidadãos dos Estados Unidos que foram deportadas ou foram detidas ou etc. Após 2007, o caso dele passou a ser citado em relatórios da ACLU e aí também em estudos acadêmicos, como, por exemplo, como exemplo, né, como
maneiras que expõem falhas graves no sistema do ICE, a ausência de verificação de cidadania, o risco aumentado para pessoas pobres, latinas e PCDs, né, pessoas com deficiências. E então virou um escândalo, né? E anos depois, investigações mostraram que outros cidadãos americanos passaram por processos semelhantes. Não, jura, né? Outros cidadãos, como eu acabei de falar, acontecendo agora. Alguns ficando presos por meses ou anos tentando provar que eles eram. Em 2007, então, o Peter perdeu quase 3 meses da sua vida por causa de um erro que nunca deveria ter acontecido. Ele era cidadão estadunidense e ainda assim ele foi tratado como descartável. Essa história é real, ela tem datas, ela tem documentos, ela tem registros públicos e ela deixa, né, a gente pensando e ainda com uma pergunta um pouco incômoda, né? Se isso aconteceu em 2007, quantas outras histórias, gente, ninguém ficou sabendo, nunca vieram à tona? Quantos mais? A gente está vendo acontecer agora, em 2025, tem muitos casos assim semelhantes rolando, né? A gente vê o tempo inteiro no X, nas notícias e tudo isso. Mas assim, e quando não tinha tanto holofote em cima desse assunto, as coisas que estavam acontecendo? Vocês já haviam ouvido falar da história do Pedro Guzman? Ele está lá processando, está rolando lá com motivo, né, petições contra o governo dos Estados Unidos por causa de tudo que aconteceu. E eu espero que ele consiga realmente, já tem aí um tempo que isso está rolando, e eu espero que ele consiga ganhar e ter aí alguma reparação, porque é uma pessoa que precisa, né? E pelo que eu vi nas pesquisas também, não é uma pessoa com posses, sabe, assim, financeiras. Então é uma pessoa que realmente precisa e que foi vítima aí de um crime, de uma situação extremamente abusiva por parte do governo do próprio país. Ele nasceu lá, né? Então, pelo menos por enquanto, né, gente, quem nasce nos Estados Unidos tem automaticamente o direito à cidadania estadunidense. Só que assim, eu mencionei na semana passada, até no programa Web News, no domingo passado, que o presidente dos Estados Unidos, no primeiro dia do mandato dele, 20 de janeiro, né, ele já falou que ele faria isso, que ele queria que, que as crianças que nascessem nos Estados Unidos, que fossem filhas de pessoas que não fossem cidadãs estadunidenses ou pessoas que tinham green card, que elas não recebessem automaticamente a cidadania estadunidense mais, tá? E aí é lógico que ninguém levou isso em consideração, rejeitaram e tal, só que na semana passada, o governo dos Estados Unidos, o Superior Tribunal de Justiça, resolveu avaliar essa solicitação aí, esse decreto do Trump, para ver se daria para fazer algo nesse sentido mesmo. Você acredita nisso? Porque a ideia dele, então, é que filhos, quando a criança nascer nos Estados Unidos, tem que checar se os pais são cidadãos americanos ou não, se tem green card ou não. Se não tiver, ele não quer que essas crianças recebam a cidadania automaticamente. Provavelmente, o caso do Pedro, ele acabaria passando por isso, se caso isso aí já tivesse, que eu considero meio que absurdo. Gente, acho que tem mais de um século, pelo que eu estava estudando sobre essa questão do que eles estão querendo mexer nessa lei agora, que as crianças, pessoas, não é no geral, que, né, crianças que nascem nos Estados Unidos têm a cidadania estadunidense automaticamente. Então ele quer tirar isso. Então agora imagina, no caso do Pedro, ou Peter Guzman, ele nasceu, isso foi em 2007, ou seja, já tem aí um bom tempo, e tem quase o quê? 17, 27, tem quase 20 anos essa história. E fizeram isso com ele. Imagina agora, se fosse algo agora, o que viraria? Porque eles já estão parando pessoas na rua, avaliando-as da mesma maneira que esses agentes do ICE avaliaram o Pedro lá na prisão quando ele estava saindo, e estão detendo pessoas. Aí imagina se essas pessoas. Bom, enfim, né? O caos que isso pode virar. Mas você já havia ouvido falar da história dele? Tem aqui na descrição do vídeo, tá? Toda a história que eu trouxe aqui, ou elas foram enviadas por pessoas, como eu peço para vocês, se vocês tiverem relatos de coisas que aconteceram com vocês enquanto vocês estavam viajando para o exterior, ou enquanto imigrantes no país onde você mora, para você me enviar para o e-mail imigranteweb, que é tipo igualzinho, tá esse arroba aqui, ó, imigranteweb@gmail.com. Coloca no título lá relato e põe seu nome ou o título do relato, né? Ou sei lá, o dia que eu comprei uma casa.
No meu caso, como eu vim para o Canadá com apenas $100, eu fiz esse, que foi o primeiro episódio aqui, né? Que aí, se você mandar para a gente e escrever no corpo do e-mail o seu relato e dizer que eu posso compartilhar isso aqui no canal e no podcast, pronto, aí essa é a autorização que eu preciso para provar para o YouTube, eu vou e trago essa história aqui também, coloco junto com outras histórias, se for o caso, para poder fazer um episódio maior, e eu vou gostar muito, porque essa é a proposta do Web Relatos, tá? E também para os episódios em áudio no podcast Imigrante Web lá no Spotify e no podcast da Apple. Essa é a ideia. Então, enquanto eu não recebo histórias suficientes para poder montar episódios, eu vou fazendo essas pesquisas e conto coisas sobre mim também, né? Porque já são 13 anos, mais de 13 anos imigrante no Canadá. Mas a ideia é essa, contar histórias das pessoas. Mas vão ser sempre histórias reais. Então, mesmo eu essa história não ter sido enviada para mim, eu pesquisei, eu sempre procuro por histórias reais, onde eu tenho os links que comprovem isso, então todos eles estão na descrição do vídeo, para que você possa conferir com mais detalhes, caso você tenha interesse, tá bom? O que você achou da história do Pedro? O que você acha disso? O que você acha dessa coisa aí dos Estados Unidos quererem cancelar a cidadania nessa situação que eu falei, que é o direito da cidadania por nascimento, é o nome dessa cidadania, né? O que você acha disso? Você acha que eles estão certos? Você acha que não? É um absurdo, não é? Me conta, me siga nas redes sociais. Esse foi o episódio de hoje. Compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos. E no sábado que vem eu vou voltar com mais um. E vai ser uma história bem absurda sobre o Canadá, tá? Mas é absurda no nível que o Canadá teve que indenizar em milhões de dólares a pessoa que foi vítima de burrice mesmo do governo. Tá bom? Nós nos vemos no sábado que vem, mais um Web Relatos e em mais um episódio do podcast Imigrante Web. Muito obrigado, gente. Nós nos vemos então. Tchau, obrigado.